Então tá, vamos lá. O primeiro slide que eu apresentei aqui para vocês a questão do IFC, né? Então, tirei já um problema do resumo para nós tratar essa questão de ética em pesquisa, né? A composição dos comitês de ética interdisciplinares é salutar e necessária ao bom funcionamento do sistema, em que pese a possibilidade admitida na legislação da existência de comitês específicos para o julgamento da ética na pesquisa em ciências humanas e sociais. Por que eu chamei aqui a questão do IFC? Né? Apesar de nós termos um comitê de ética em ciências que envolve questões humanas, este comitê de ética, na sua grande maioria, ele funciona no campus, né? Ele está centrado lá no campus Camboriú e agrega, na maioria, professores de Camboriú e professores de Araquari. E na grande maioria desse comitê de ética estão os professores que são formados em agronomia e são formados em veterinária. Então, o problema do artigo ele já é claramente identificado entre nós. E isso gera alguns problemas, né, na hora que a gente precisa submeter. Miriam, perguntas feitas por nós deverão ser postadas aqui no chat? Exatamente. Vamos postando aí no chat que eu vou olhando. Então, o problema que o artigo traz, né, que é exatamente como funciona um comitê de ética, depois a gente chega nele, a gente vê ele claramente aqui no IFC como um problema. Inclusive, aí, professor Antoninho, o senhor que está na gestão, né, vamos problematizar essa questão aí do funcionamento dos comitês de ética do IFC. Até hoje, que eu lembro, não houve uma única chamada assim, olha, precisamos fazer um comitê de ética interdisciplinar. Não me lembro nem um e-mail da reitoria solicitando pessoas de outras áreas, né, para formar esse comitê de ética. Então, o caso do IFC. Então, a aplicação das normas relativas à ética na pesquisa fica a cargo de um sistema de comitês de ética na pesquisa, sediados em universidades e instituições de pesquisa, coordenados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, constituindo o sistema CEPS-CONEP. E aqui tem um link para a gente começar. Vou clicar nele aqui e vou mostrar para vocês, na prática, como funciona a submissão de um projeto no âmbito do IFC. Deixe-me ver aqui. Acho que vou ter que partilhar outra coisa aqui. Vale. Passar o mouse para outra tela. Onde é que está meu mouse? Está ali ele. Parei a apresentação. E vou para uma janela, que é exatamente essa aqui. Beleza. Então, site do Instituto Federal Catarinense, vou colocar lá no geral para vocês verem. Abri o site, não o do Videira, né? Não o videira.ifc, mas o site ifc.edu.br, que é o geral. Aí vem aqui em pesquisa. Vou baixar aqui, tem um link ética na pesquisa. Cliquei no link. Aí tem aqui, pesquisa que envolve seres humanos. Tem outro link. Vou clicar aqui. Andressa, a sua pergunta vai estar contemplada na minha apresentação depois. Aguarda aí, se ficar dúvida, tu pergunta de novo. Então, entrei nessa página aqui. Submissão de projetos. Link para a plataforma Brasil. Está abrindo aqui. Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Abriu a plataforma Brasil. E aqui vem a questão do problema do artigo. Plataforma Brasil é feita para, se vocês olharem lá
na barra de navegação, plataformabrasil.saúde. Plataformabrasil.saúde. É uma plataforma feita para ciências da saúde. No entanto, nós, que fazemos pesquisa em ciências humanas, temos que passar por lá. Vou logar aqui. Coloquei meu login, minha senha. Pessoal, aqui é muito importante. Quem vai fazer isso vai ser o orientador de vocês. Não é, vamos dizer assim, o estudante. É o orientador, por isso que ele precisa ter vínculo com o Instituto Federal, né? Precisa ter vínculo com o Instituto Federal. Porque é ele que vai fazer todos esses processos. Vou mostrar aqui um projeto meu, que eu submeti em 2017. Eu posso fazer uma nova submissão. Aqui estão todos os caminhos, né? Que eu tenho que dar conta. Eu acho que ele está aqui. Tem um projeto aqui aprovado. Vou detalhar o meu projeto para vocês verem. Só para vocês terem uma noção da coisa. Então, eu, pesquisador, em 28 de maio de 2017, coloquei lá o meu projeto de pesquisa, que é isso que vocês têm que desenvolver, 28 de maio. Aí, estava errado, alguém rejeitou. Em 29 de maio, alguém já rejeitou. Dia 23 de junho, submeti de novo, aí aceitaram. Aí indicaram um relator que ia analisar se o projeto cumpria todas as suas etapas. Aí passou dia 27 de junho, 28 de junho. Dia 6 de julho foi emitido o primeiro parecer. Tive que, então, submeter novamente, porque tinha problema. Isso já era 11 de agosto. Novamente foi indicado um outro relator, etc, etc. Veja que eu comecei em 27 de maio e eu fui liberado para começar minha pesquisa em 1º de setembro de 2017. Então, aí vocês começam a perceber tanto que o problema, se vocês submeterem um projeto que precise passar por um comitê de ética, é problemático, né? É a questão. Bom, isso aqui só para dar um exemplo. Deixe-me voltar lá na apresentação para a gente continuar falando sobre o tema, né? Passar meu mouse para outra tela. Está ele aqui. Interromper compartilhamento. Apresentar agora uma janela do Chrome. Ética em pesquisa. Compartilhar. Beleza, subiu lá. Então, a aplicação. Então, todas essas normas, fiz mais ou menos aqui por onde começar e o tanto que de implicações que existem, né? Se a gente tiver um projeto que precisa passar pelo comitê de ética. Por isso, a gente pode falar que existe um império da bioética. E, no caso do IFC, há um império da veterinária e da agronomia. Então, as pesquisas em educação, filosofia, sociologia, ciências humanas em geral, elas têm esse problema, né? Por quê? Por que eu chamo de império da bioética? A começar pela plataforma, né? Que é uma plataforma feita para ciências da saúde, isso no âmbito brasileiro. E, em segundo lugar, o caso do IFC, que exige que o comitê de ética é formado majoritariamente por profissionais da veterinária e da agronomia. Então, aí a autora vai falar lá, dificuldades dos comitês de ética compostos majoritariamente por profissionais das ciências biomédicas, no caso do IFC, por veterinária e agronomia. Outros pesquisadores têm apresentado questionamentos do sistema de regulação da ética na pesquisa no Brasil. Por exemplo, as legislações, tanto a de 2010 e 2012, se não me engano, e de 2016, sobretudo a de 2012, né? São regulações direcionadas para as ciências da saúde.
2016, que foi um pouco melhorada aquela resolução. Terceiro ponto, a questão burocrática. Vocês viram ali no exemplo do projeto do professor Sérgio, que submeteu ele no final de maio e só teve aprovação no começo de setembro, né, na primeira semana de setembro. Ou seja, o trâmite burocrático não é simples. E depois a gente esbarra na própria linguagem das ciências humanas, né? Ciências humanas e sociais. Você imagina, você fala que vai investigar gênero na educação infantil. O cara olha gênero lá, já pensa masculino e feminino. Já vai pensar lá, se é uma pessoa da veterinária ou da agronomia, já vai pensar tudo ao contrário do negócio, né? Então, por isso, isso é muito importante, essa passagem do artigo, né? Porque ela nos coloca no problema, né? Que é ter que passar por um comitê de ética, no caso do IFC, que é majoritariamente formado por veterinários e agrônomos, né? Por isso, aí a gente entra no assunto, né? O que minha pesquisa em ciências humanas deve considerar em se tratando de uma pesquisa em educação e ciências humanas. Trouxe uma citação de dentro do artigo, né? Então, a abordagem dos danos das pesquisas em ciências humanas e sociais traz para a pauta a avaliação ética uma gama de outras categorias, como desconforto, constrangimento, inconveniente, conflito, mal-estar, exposição, discriminação, que não necessariamente se insere no âmbito da preocupação com a saúde dos sujeitos. Então, essa citação remete àquilo que eu lhes falei antes, que é o problema de você ter uma plataforma direcionada para as ciências da saúde, no âmbito brasileiro, e um comitê de ética do IFC formado majoritariamente por veterinários e agrônomos. Então, por isso que como, por exemplo, a gente mediu o constrangimento, o inconveniente. Por exemplo, aquela pesquisa que eu submeti em 2017, ela foi considerada de início como antiética. Eu queria investigar, pessoal da área da linguagem aqui, queria pesquisar atos de fala em conselhos escolares, em conselhos de classe escolar, atos de fala performativos, atos de fala demagógicos, atos de fala verdadeiros, enfim, atos de fala ia usar da observação, observar conselhos de classe no âmbito do IFC e classificar os atos de fala que ocorrem dentro de um conselho de classe. Cara, foi muito difícil convencer as pessoas, inclusive dentro do IFC, que eu poderia fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? E aí vem a pesquisa, a gente não faz para brincar com o negócio, não. A gente faz para apresentar as coisas como elas são. Então, eles alegavam, ora, que ia constranger os participantes do conselho de classe, ora diziam que a minha pesquisa é inconveniente, enfim, e tal. Mas eu tinha, é óbvio, tinha todo o cuidado de não expor as pessoas pelos seus nomes, etc, etc. Mas é só para a gente ver que quando a gente vai planejar, né, a gente vai passar por esse tipo de situação. E aqui está um alerta para vocês, né? Quando vocês forem desenvolver as suas pesquisas, analisem se elas trazem desconforto, constrangimento, inconveniente, conflito, pode provocar mal-estar, etc, etc. Isso acho que não precisa necessariamente passar por um comitê de ética. Nós mesmos podemos ter o nosso filtro moral e ético sobre esse assunto, né? Aí vem uma questão bastante importante, e aqui vem a razão pela qual eu escolhi esse artigo. Primeiro, o artigo de 2020. Segundo, o artigo traz para nós bastante situações que nós podemos usar para constituir os nossos projetos.
Por exemplo, aqui, né, quando eu vou fazer um projeto em educação, ciências humanas, eu lido com sujeitos ou objetos de pesquisa, né? Essa é a primeira questão. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, se vocês tiverem questões, eu não estou conseguindo acompanhar muito bem o chat, vocês podem me interromper e falar, tudo bem? Então, sujeitos ou objetos de pesquisa. Em ciências humanas, a gente vai dizer que a gente lida com sujeitos da pesquisa. Nesta lâmina, tem o link para este livro, ali, Os Lugares dos Sujeitos na Pesquisa Educacional. É um livro muito importante, né, para quem faz pesquisa em educação, que é o nosso caso, clicar ali, baixá-lo, inclusive para ajudar na metodologia dos artigos de vocês, é só ir ali. Então, em situações de pesquisa, os participantes colaboram na avaliação dos fenômenos que estão sendo estudados, pois também eles produzem, junto com o pesquisador, reflexões, insights sobre a situação em exame, que auxiliam na discussão das hipóteses e descobertas de investigação. Exemplo, vou constituir um grupo focal, reunir lá um grupo de professores e seus estudantes e vou interagindo com eles, fazendo eles tomarem posição, discutir um assunto, etc., e vou anotando. Então, no caso ali, eu estou lidando sempre com sujeitos da pesquisa, né? Com sujeitos da pesquisa. Mesma coisa quando eu vou na educação infantil lá observar o jogo, brinquedo, brincadeira, né? O jogo, brinquedo, brincadeira. E eu interajo com as crianças, questiono elas, etc, 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 né? Então, eu estou sempre lidando com um sujeito que permite, que faz suas reflexões, que encaminha a minha própria prática de pesquisa. Então, quando a gente for constituir o nosso tema, nosso problema de pesquisa, sempre trabalhando com essa ideia de sujeito da pesquisa. E esse livro ali, em PDF, vocês podem encontrar ali, que está lá no Moodle da UFSC. É só baixar lá e ser feliz, como diz o ditado. Nesta ultralâmina, a gente, na hora que a gente vai ler o texto, a gente vê que a autora ela traz várias posições e ela toma uma tese para ela própria, né? Então, a tese que ela traz para dentro do texto dela é que a maioria dos pesquisadores em ciências humanas e sociais tem defendido que os comitês de éticas devem ser específicos, né? Devem ser independentes, formados, portanto, por pessoas da área. Qual que é o argumento desse pessoal? O argumento é que os procedimentos utilizados pelas ciências humanas e sociais não poderiam ser considerados invasivos, como, por exemplo, uma pesquisa com células-tronco, como uma pesquisa com vacinas. E, portanto, as ciências humanas trabalham prioritariamente com dados obtidos através de entrevistas, questionários, observações e ações humanas, em diferentes contextos. Então, esta é a tese dos autores que ela traz para dentro do texto dela, e a tese desses autores é sustentada por esse argumento. E aqui vem a hipótese dela, a tese dela, né? Então, na área de ciências da educação, o caso de nós que estamos nessa sala, a meu ver, podem ser considerados como associados aos conceitos oriundos da bioética, por se tratar de questões relacionadas à proteção da saúde mental dos participantes. Então, ela diz que não pode ser tão rigoroso assim, né? Um comitê de ética. Ele pode trazer profissionais de outras áreas, sim, para os comitês de ética, né? Para os comitês de ética. Muito importante aqui para a constituição dos nossos problemas, que a partir da leitura do artigo, nós encontramos sugestões de metodologias que nós podemos aplicar para os nossos projetos. Por exemplo, a professora vai dizer, para a realização dessa pesquisa foram consultados documentos legais. Então, aqui tem uma sugestão de método que a gente pode utilizar para desenvolver nossa pesquisa.
Análise documental. E aqui já respondo uma pergunta. Análise documental tem que passar para o Comitê de Ética? Não. Foi também realizado um levantamento da literatura publicada a partir de 2005, que consta ali no Cielo, né? Já podemos chamar de estado da arte. Veja bem, o levantamento feito no Cielo revelou a existência de 1.133 artigos publicados na literatura lusófona e hispânica a partir de 2005, nos quais é citada como palavra-chave a expressão ética na pesquisa. Outro caminho de método, de metodologia que nós não precisamos submeter a um comitê de ética. Fazer análise do estado da arte de um determinado problema, de um determinado tema de pesquisa. Esse tipo de situação não precisa passar em comitê de ética. Novamente, aqui uma sugestão de revisão de literatura. Na aula passada, a gente discutiu lá os quadros das revistas, né? Os quadros das revistas. E a autora, ela traz aqui 3 revistas de pesquisa e educação qualis A1, que é a revista Educação em Revista, que deve ter uns 45 volumes publicados, é muito artigo. Educação e Pesquisa, que é onde é que está publicado o artigo dela, da USP, né, que é outra revista em Educação qualis A1, e os cadernos de pesquisa. Então, eu posso, por exemplo, recortar minha pesquisa bibliográfica dentro dessas revistas aqui e pesquisar um tema, enfim, qualquer, dentro da área da educação, que eu vou ter muito material para analisar. E é um tipo de pesquisa que não precisa necessariamente passar por comitês de ética. Então, eu trouxe essa tela aqui exatamente já como uma forma de orientação para vocês, em como constituir uma metodologia e onde colher os dados que eu preciso para montar o meu TC. Depois, na sequência, a autora, ela analisa ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como isso ressoa na ética em pesquisa e que nós devemos levar em consideração na hora de constituirmos os nossos temas, problemas de pesquisa. Primeiro de tudo, o princípio da autonomia, que diz respeito à capacidade dos participantes de decidir por sua própria vontade sobre o desejo ou não de participar como sujeito de pesquisa, com atenção ao termo de consentimento livre esclarecido. Quantas pessoas aí já fizeram pesquisas e precisaram de constituir um termo de consentimento livre esclarecido? Bota um positivo aí no chat. Eu, Débora, vamos lá, quem mais? Manusa, Divonete. Também temos umas 3 pessoas ali. Eu vou partilhar com vocês novamente, depois eu volto aqui. Parei a apresentação. Vou partilhar outra coisa com vocês. Uma guia do Chrome. Plataforma Brasil. Compartilhei. Subiu lá a tela. Vou no meu projeto. Detalhei ele aqui. Onde é que está? Onde é que está? Aqui, ó. Termo de assentimento. Vou baixá-lo aqui. Só que aí eu vou ter que abrir outro compartilhamento. Só para vocês verem mais ou menos como funciona um termo de consentimento livre esclarecido. Vamos lá, deixa eu passar o mouse para cá.
para a apresentação. Vou apresentar agora uma janela. Cronograma TLC, esse aqui. Está subindo lá. Então, vou dar um zoom aqui. Um pouquinho mais de zoom. E mais um. Ali. Então, primeiro de tudo, por que é importante você criar os objetivos? Porque lá no termo de consentimento livre esclarecido, os objetivos deverão constar para que teu sujeito da pesquisa ele tenha condições de decidir se participa ou não da pesquisa. Você tem que explicar como será a forma de participação. Tua forma de participação consiste em ser observado pela pesquisadora em registro acadêmico, qual será utilizado para o procedimento. Então, é uma observação do conselho de classe, né? Teu nome e tua função nos conselhos não serão utilizados em qualquer fase da pesquisa. O que garante o seu anonimato e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar participantes. Não será cobrado nada, não haverá gasto, etc. Todo e qualquer termo de consentimento livre esclarecido, para ser aprovado no âmbito dos comitês de éticas do IFC, deverão prever algum risco. Algum risco. Você não pode dizer que a pesquisa não oferece risco. Então, aqui, quais são os riscos que eu escolhi na época? Invasão de privacidade, questões sensíveis como violência, sexualidade, por exemplo. Eu estou lá no conselho de classe discutindo abuso sexual doméstico. Parece mentira, mas isso ocorre e é discutido, sim, no conselho de classe. Revitalizar ou perder autocontrole, integridade, revelar os pensamentos das pessoas, né? Discriminar alguém, eu posso dizer, o professor X reprovou 30 alunos de 32. Então, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Ou posso dizer, o fulano de tal usou o CPF, tal coisa. Então, aí você tem que, além de prever os riscos, você tem que prever como minimizar esses riscos. E, por fim, muito importante, você precisa dizer quais serão os benefícios da tua pesquisa para essa pessoa e dizer que ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Federal Catarinense. E ali, a tua assinatura, a assinatura do teu bolsista, no caso meu, aqui, a assinatura do sujeito da pesquisa. Paro com essa apresentação aqui. Trouxe somente para vocês verem como mais ou menos funciona a coisa. Vamos apresentar agora uma guia do Chrome. Subiu lá, vamos ver se ela vai subir bonitinha. Beleza. Então, estávamos discutindo exatamente o ponto da autonomia do sujeito, que precisa ser resguardada por meio dos termos de consentimento livre esclarecidos. Aí vem o princípio da beneficência e da não maledicência. O teu termo lá e teu projeto tem que prever quais são os riscos e o que tu pode fazer para amenizar os riscos. Princípios da justiça e da equidade, que propõe que não sejam evitados procedimentos que possam colocar os participantes em situações de desigualdade psíquica, psicossocial ou diante do pesquisador das instituições de seu país. Está tudo mais ou menos como eu disse lá no termo de consentimento livre, esclarecido, né, daquele projeto que eu submeti em 2017. Então, você não... Vamos supor que... Eu gosto desse tema, né? Esse tema do jogo, brinquedo, brincadeira da educação infantil. Supondo que eu vá lá estudar gênero na educação infantil. E aí eu interfiro na brincadeira dizendo menino veste azul e menina veste rosa. O menino brinca de carrinho e menina brinca de boneca, né? Ou seja, eu estou
claramente fazendo uma interferência ali que não é legal, né, para o procedimento. Ainda respondendo aquela pergunta, tipos de pesquisa que precisam passar por comitês de ética. Tipos de pesquisa que precisam passar por comitês de ética. Então, tudo aquilo que envolve entrevistas, seja com uma pessoa, com mais pessoas, tudo aquilo que envolve o uso de material visual, por exemplo, fotografar um contexto de sala de aula, fotografar um contexto de intervalo de aula, fotografar um contexto ou filmar um contexto de conselho de classe, como é no meu caso, né? Realização de grupos, reuniões em grupo focal, que a gente já falou, com o grupo operativo, conversação. Então, vamos supor que lá no meu programa de pesquisa ali, que era conselhos de classe, todos os participantes deveriam, obviamente, ser, além do meu projeto ter que passar pelo comitê, todos deveriam assinar, portanto, o termo de consentimento livre esclarecido. Uso de questionários, né, que envolve a identificação da pessoa e que ela tem que opinar, etc. Uso de testes objetivos. Vamos supor que eu vou lá na PAI, aplicar um teste de raciocínio lógico dentro de uma determinada turma. Portanto, eu tenho que colher o termo além de ter que passar pelo comitê, ter que elaborar um termo de consentimento livre esclarecido pelos pais responsáveis e, enfim, vou ter que, para mim aplicar o meu teste, eu vou ter que fazer isso. Teste de avaliação de artefatos e metodologias para aprendizagem de disciplinas escolares. Outra situação. Eu gosto muito da professora Jezebel, né? Acho que a maioria de vocês deve conhecer a professora Jezebel, que trabalha na PAI de Videira, né? E a gente sabe que ela desenvolve materiais que permitem o aprendizado das crianças. E aí eu resolvo fazer uma análise do material desenvolvido pela professora Jezebel. Tem que passar pelo comitê de ética, tem que pegar o consentimento livre esclarecido dela. Ou pesquisa e intervenção, no último, né? Que é análise de processos cognitivos, socioafetivos ou grupais, que envolve pessoas, como análise de conversas participantes durante sessões, em geral, registradas em áudio e vídeo. Que é o meu caso, né? O caso daquela pesquisa que eu partilhei com vocês, que eu visava observar atos de fala em conselhos de classe. Então, é só para a gente entender mais ou menos como os tipos de pesquisas que precisam passar por comitês de ética e precisam de termos de consentimento livre esclarecido. Vamos adiante aqui. Tá. Consentimento. Então, novamente, questão do termo de consentimento livre esclarecido, ele está previsto naquela resolução de 2016. Está ali o artigo 4º da resolução, né? O processo de consentimento e do assentimento livre esclarecido envolve o estabelecimento da relação de confiança entre o pesquisador e o participante, continuamente aberta, a pessoa pode desistir no meio da pesquisa, e podendo ser obtido ou registrado em qualquer uma das fases da execução da pesquisa. O termo de consentimento livre esclarecido, no caso de adultos, com autonomia e julgamento, é muito fácil. O problema desemboca quando a gente vai investigar crianças e adolescentes, né? Por exemplo, supondo que eu tenho um problema de pesquisa que é a dificuldade que os adolescentes têm de abordar o tema de gênero com seus pais, ou a dificuldade com que os adolescentes têm para discutir ou assumir uma identidade de gênero, por exemplo. Por ele ser adolescente, quem que vai assinar o termo de consentimento livre esclarecido não é ele. É o responsável por ele. E aí está o problema.
porque você, ao falar do teu tema, dos teus objetivos e o que você quer com aquela pesquisa, você vai expor o teu sujeito de pesquisa. Então, talvez seja muito interessante a sua pesquisa com os adolescentes sobre gênero, por exemplo, mas vai trazer um problema bastante sério, porque você vai expor o teu sujeito de pesquisa. Aí tu chega lá no pai, o pai olha lá, né, o responsável, e aí diz lá a dificuldade de assumir a homossexualidade ou a bissexualidade, etc. É óbvio que você vai expor o teu sujeito de pesquisa. Então, no caso de pesquisas com adolescentes, por exemplo, é especialmente relevante a discussão sobre a obtenção do consentimento de pais responsáveis para a participação em pesquisas, que abordem questões sensíveis e íntimas, como, por exemplo, situações de violência doméstica. Eu já tive na minha trajetória de professor situação assim, não de pesquisa, mas de meninos que vieram falar comigo, professor, eu sou abusado em casa, não no IFE, né? Mas quando eu era professor do Estado. E aí você transforma isso em objeto de pesquisa, você vai ter problema. Violência no namoro, por exemplo, ou masculinidade tóxicas no namoro, pode ser um objeto de pesquisa muito interessante, né? Aliás, esse é uma questão que eu quero abordar. Não o feminismo, mas as masculinidades tóxicas, né? Então, opções sexuais, entre outros. São exemplos que você tem um excelente tema de pesquisa, mas na hora da construção do consentimento livre esclarecido, você vai expor o teu sujeito da pesquisa, se ele for criança ou adolescente. Então, só para a gente refletir tanto que implicâncias práticas tem, né, um comitê de ética e a ética em pesquisa. O que eu tenho mais aqui? Deixa eu passar o mouse. Caminho para a conclusão. Muito interessante a conclusão da professora, porque ela deixa um tema de pesquisa para nós. Diz ela lá na última frase do artigo: espera-se que nos próximos anos novas pesquisas sejam feitas para avaliação da atuação do conjunto dos comitês de ética em operação nas universidades e institutos de pesquisas brasileiros para possibilitar o contínuo aprimoramento do sistema. Então, o IFC aqui pode ser um tema de pesquisa, né? Lógico que vai ter que envolver o próprio comitê de ética em pesquisa para a gente ver como que são, enfim, como que a coisa acontece. Dito isso, minha gente, ponto final nesse tema espinhoso, prático, objetivo, que é a questão da ética em pesquisa, se ela envolve outras pessoas, outros sujeitos de pesquisa. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar o chat ali. Então, eu gostaria que as pessoas que fizeram suas perguntas abrissem seu áudio aí. Eu vou fechar o meu aqui, inclusive, para fazer suas perguntas, discussão, etc., para coisas que ainda não ficaram claras, e inclusive para partilhar como entendeu como a sua pergunta foi respondida. Pode ser assim? Vamos começar. Então, vou ler aqui um pouquinho. Vou achar o chat aqui. Andressa, quais pesquisas devem passar pelo Comitê de Ética? Né? Eu acho que ficou muito claro. Sim, ficou bem claro para mim. Beleza. Miriam, a resolução... Vamos ver o que a Miriam perguntou. É possível, então, visualizar uma relação de poder na área da biomédica sobre outra área que não lhe é afim? É somente por poder que essa área quer regular? Que relação de poder é essa? Então, essa questão, Miriam, eu penso o seguinte, porque quando a gente vai falar da área das ciências da vida, da medicina, da biomédica, a gente trabalha com questões extremamente sensíveis. Por exemplo, pesquisa com células-tronco.
pesquisas com transgênico, manipulação genética. Então, por isso que a regulação ela vem em primeiro